Olá pessoal, nesse programa do canal Anos 80 TV, vamos relembrar uma coisa que gostávamos de colecionar quando éramos crianças nos anos 80 e que deixava nossos pais malucos, pois não havia dinheiro que chegasse para dar conta da nossa mania de colecionar figurinhas. Quem não ficava desesperado para correr até a banca de jornal e comprar os pacotinhos de figurinhas que continham na maioria das vezes no máximo 3 cromos? Sim, cromos, era assim que as figurinhas eram chamadas na década perdida. A procura pela figurinha que faltava era tão grande que abrimos os pacotinhos na rua mesmo. E as figurinhas repetidas, hein? Quem não lembra daquele bolo de figurinhas que a gente levava para a escola e na hora do recreio ia trocar com os colegas? Ou então jogar bafo, brincadeira esta que consistia em bater na figurinha para que ela virasse ao contrário e assim ganharmos as figurinhas dos adversários. E enquanto você não está fazendo nada, deixe o seu joinha aí embaixo, se inscreva no canal, ative também as notificações, só assim você vai poder saber quando colocarmos no ar um programa novo. Aqui toda semana eu publico um novo episódio sobre os extraordinários anos 80. Roda a vinheta do canal. Enquanto eu comento alguns aspectos dos álbuns, vocês ficam com as imagens das figurinhas para relembrar. São muitos títulos, então serei breve em cada um que eu comentar. E para a gente lembrar com exatidão dessas doces lembranças, vamos classificar as figurinhas dos álbuns que eram destinados para as meninas e para os meninos. Sendo assim, primeiro as damas, não é? Ou quer dizer as meninas, então. Começaremos desta forma pelo álbum Bem Me Quer. Quase todas as meninas que tinham entre 7 e 15 anos de idade eram apaixonadas por ele. Muito graciosas, suas figurinhas eram cheias de ternura e ficava impossível não colecionar. A artista que confeccionou essas figurinhas teve a sua obra reproduzida em vários objetos da época, como calendários, quebra-cabeça, papéis de carta, cartazes, entre outros. Era difícil achar um local onde estes desenhos de Sarah Kay, a autora dessas maravilhas, não estivesse presente ou sendo retratada nos anos 80. Vamos então ao álbum Amor Perfeito. Lançado em 1988 pela ilustradora infantil Graça Lima, eram diferentes dos outros álbuns, pois seus desenhos eram pintados à mão, em formato de aquarela. Dá uma relembrada nessas figurinhas. Agora, vamos mostrar um pouco do álbum Fofura. Como o próprio nome diz, era um dos álbuns mais fofos da época, lançado em 1982 pela editora Saravan. Foi uma febre entre as meninas nos anos 80, com desenhos de animaizinhos e letras coloridas, que mesmo quando se repetiam as figurinhas, elas serviam para enfeitar cadernos ou outros objetos pessoais, porque eram realmente muito bem feitas. Tinham até algumas figurinhas que vinham com acabamento em hot stamping dourado. Você consegue lembrar dessas figurinhas? O próximo álbum que mostraremos é O Amar É. Criado pela editora Abril em 1982, era impossível não colecioná-lo. Afinal, suas figurinhas traziam um casal nudista e apaixonado. O álbum procurava mostrar em frases o que podemos fazer quando se ama, e assim nas figurinhas completava-se a frase Amar É. Esse álbum fez tanto sucesso que teve sorteios na época para quem tivesse a melhor frase de amor. Foram sorteados carros Fiat 0 km, aparelhos de som da Gradiente e outros brinquedos da época. Vamos ver agora um pouco do álbum Como Diz o Ditado.
Este álbum também era da editora Abril, produzido em 1981, trazia a Turma da Mônica com grandes ditados populares ilustrados no álbum. Alguns ditados eram até engraçados, como de uma figurinha que dizia: "Quem pensa não casa". Vejam só que os anos 80 realmente eram pra matar, pessoal. Imagina trazer para as crianças da época num álbum uma mensagem deixando a entender que se casar era ruim. Somos sobreviventes da década perdida. Então, vejamos um clássico dos anos 80, que era o álbum Coleção Moranguinho. Lançado em 1985, as figurinhas eram lindas e tinham algumas que eram as fotos dos bonecos vendidos na época. Com o grande sucesso deste álbum, logo em 1988 surgiu o álbum Os Bebês Moranguinhos, onde algumas figurinhas chamadas charminhos eram fofinhas para colar em qualquer lugar. Também trazendo um clássico da época, foi lançado o álbum Ursinhos Carinhosos. Devido ao grande sucesso do desenho animado dos Ursinhos Carinhosos, eles viraram um álbum de figurinhas. As figurinhas eram muito alegres e coloridas e continham a turma toda. Aproveitando esse momento, sugiro, para quem quiser conhecer um pouco mais da história dos Ursinhos Carinhosos, também da coleção Moranguinho dos anos 80, que assista ao nosso programa Top 5 Brinquedos para Meninas dos anos 80. Ele está na seção de brinquedos do canal Anos 80 TV. É imperdível, vocês não vão se arrepender de assistir. Vou deixar o link na descrição para vocês. Vamos relembrar então os álbuns de meninos mais famosos dos anos 80. Alguns também eram colecionados por meninas. O primeiro e o que fez mais sucesso nessa época foi o álbum Espanha 82. Para colecionar esse álbum, tínhamos que mascar muito chiclete, pois as figurinhas vinham dentro da embalagem dos chicletes ping-pong. Haja cara, e os dentistas é que gostavam bastante. O interessante é que os chicletes eram em 3 sabores: Tutti Frutti, hortelã e posteriormente foi lançado o de morango. E as figurinhas eram separadas por sabor. E a garotada às vezes não se ligava nisso e não sabiam por que não conseguiam tirar a figurinha que faltava para completar o seu álbum. Só para lembrar, nessa época a Copa foi vencida pela Itália e o Brasil de Tele Santana foi desclassificado por 3-2 contra os italianos nas quartas de final. O carrasco desse jogo foi o Paulo Rossi. O sucesso desse álbum foi tão grande que em 86, na Copa do México, saiu uma edição especial, mas esta era a mais fácil de colecionar. Mas as nossas figurinhas preferidas sempre foram as da Copa de 82. Talvez porque naquele ano esteve em campo o melhor time da seleção brasileira de todos os tempos. Também no ritmo de figurinhas de futebol, foi lançado o álbum da Copa União, em 1987. O descontentamento dos principais clubes brasileiros com a CBF, em cima de calendário, repasse de verbas, direitos de imagem, a quantidade de clubes na primeira divisão, entre outros, obrigou os times a formarem o Clube dos 13. E como não concordavam em nada com os desmandos da CBF na época, fizeram um campeonato independente, a Copa União. Enquanto o Campeonato Brasileiro era disputado pelo Sport, Guarani, entre outras equipes que não faziam parte do Clube dos 13, como os times sabiam administrar melhor o campeonato, precisavam de verbas e também de marketing. Para o campeonato realmente pegar e ser reconhecido pelos torcedores, lançaram o álbum da Copa União. Existiam as figurinhas de Careca, Viola, Tafarel, Leandro, entre outros ídolos brasileiros de uma época em que a maioria dos ídolos da seleção brasileira atuava aqui. E neste álbum voltou a figurinha carimbada, que estava entre as mais difíceis ou demarcando algum ídolo em especial. Essa mania realmente pegou. Outro sucesso no chiclete
foi as figurinhas Plock Monsters. Eram figurinhas do tipo Transfix. Bastava raspar a unha na parte de trás que o desenho ficava na superfície escolhida. Vinham nas embalagens do chiclete Plock. A ideia foi lançada com 80 figurinhas de desenhos de monstrinhos. Cada um deles tinha o nome de uma pessoa, mas por causa do enorme sucesso de vendas, o número foi ampliado para 128. Agora vamos conhecer um pouco das figurinhas do chocolate surpresa. Quem não se lembra dos cartões que vinham no chocolate surpresa da Nestlé? Havia as coleções de animais do Pantanal, silvestres, marinhos, entre outros. Os cartões vinham no verso com as informações de cada animal, nome científico, de onde era a origem e suas características. Era muito educativo e virou febre pela garotada. O chocolate também tinha animais em relevo. Vamos então a algumas menções honrosas da época de 80 para álbuns de figurinhas. Alguns filmes de sucesso de bilheteria da época viraram álbuns de figurinha, como Superman, Homem-Aranha, ET o Extraterrestre e o Flash Gordon, que foi lançado pela Kibon no verão de 1981, numa promoção que consistia em trocar 3 palitos de picolé por um pacotinho com 6 figurinhas, e o álbum possuía ao todo 46 cromos. Haja picolé e garganta para completar esse álbum, não, pessoal? Outros álbuns que fizeram sucesso foram os que tiveram origem na TV, como por exemplo, da novela Rock Santeiro e Que Rei Sou Eu, também o do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Além disso, fez sucesso o álbum Disney, de A a Z, lançado em 1981, com figurinhas que traziam letras fosforescentes. Importante citar ainda o álbum Olimpíadas do Pateta, lançado junto com as Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Era divertido porque nas tampinhas de refrigerantes marcadas pela promoção, você poderia trocar pelo álbum ou pelas figurinhas. Haja sede, mais uma vez o pessoal se entupiu de refrigerante nos anos 80. Bem, pessoal, espero ter reativado as boas lembranças do quanto era emocionante e divertido colecionar figurinhas na década perdida, em mais esse programa produzido pelo canal Anos 80 TV. Pena que as crianças de hoje já não fazem mais tanta questão deste ótimo passatempo. Você lembra de mais algum álbum que eu esqueci de comentar e mostrar aqui? Comente aí embaixo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações. É de graça, é rapidinho e ajuda bastante a gente, pessoal. Obrigado por ter assistido a mais esse programa. Um grande abraço e até o próximo. Valeu!